Amados, nós cantamos agora há pouco que foi o imenso amor de Deus que nos atraiu, foi o imenso amor de Deus que nos uniu com Ele. E o profeta Oséias, ele pregou para o reino do norte. E ele anunciou ao reino do norte o amor de Deus. Deus colocou no coração de Oséias um amor pela esposa Gomer, que ela não era fiel, comparando com o povo de Israel. Mas Deus mudou a história dos filhos de Oséias. Deus deu a ele 3 filhos. O nome do primeiro filho era Jezreel, que era o lugar da batalha. Alguns conhecem como Armagedon. É aquele vale entre os montes, as montanhas ali, Megido, nome das montanhas. E aquele vale é chamado de Vale de Jezreel. É onde vai acontecer a batalha final, quando Jesus vai voltar e os inimigos do Senhor serão destruídos, aqueles que se voltam contra o Senhor. Mas Deus mudou a história de Oséias e dos filhos de Oséias. Ele teve uma filha cujo nome era Lo-Ami. Nome Lo é não em hebraico. Ami é meu povo. Am é povo. A terminação em I é a primeira pessoa do singular. Não meu povo. E depois ele teve um outro filho. E aquele filho Deus mandou Oséias dar o nome de Lo-Ruama. Não amado. Não amado. E Deus mudou a sorte daquele menino. E mandou Oséias depois mudar o nome dele para Ruama, amado. Cheio de misericórdia. Quem encontrou misericórdia? Pedro usa a analogia desses 2 filhos de Oséias. E diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram um povo de Deus. Nós éramos gentios, nós não éramos de nenhuma das tribos de Israel. Nós não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Antes nós não éramos amados. Agora alcançamos a misericórdia. A misericórdia é o amor, aquele que não tem amor para dar. Não tem nada para dar em troca. E Deus nos amou assim. Paulo entendeu isso muito bem quando ele diz em Romanos capítulo 5, verso 8... Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 e 10, então ele diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos tornou seus amigos. Jesus nos torna seus amigos. Ele diz em João capítulo 15, que o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas ele tem nos chamado amigos. Ele tem compartilhado conosco o seu plano. No capítulo 14 de João, ele diz: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus brevemente está voltando para buscar o seu povo. E Oséias nos diz no capítulo 11, no verso 4, não é o texto que nós vamos meditar hoje, mas ele diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Assim Deus tratou o povo de Israel. Deus sustentou o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Durante 40 anos, todos os dias, Deus deu maná para o povo comer. Deus sustentou, Deus deu alento, Deus libertou do jugo da escravidão. E nesse período Deus estabeleceu o culto que deve ser dado a Ele. Deus estabeleceu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como o livro da lei. E naquele livro Ele estabeleceu várias festas, várias leis e sacrifícios que Ele estabeleceu para o seu povo. Até que venha Siló. Até que Jesus viesse. E Jesus veio. E nós queremos meditar sobre este maravilhoso Senhor chamado Jesus de Nazaré.
Isaías capítulo 62, no verso 2, Deus diz que o Senhor, Yahweh, Javé, receberia um novo nome. Um novo nome. E então Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Jesus foi colocado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículos de número 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versículos de número 14 a 16. Se você vê alguém que não tem Bíblia, deixa a pessoa chegar perto de você, compartilha a palavra com ela e vamos todos observar. Talvez as leituras sejam um pouco diferentes conforme a versão, mas o conteúdo, o significado é o mesmo. A palavra que o Lucas disse antes aqui, que é uma palavra grega, que Paulo usa para dizer que o Espírito Santo carrega o outro lado do peso, é sininanti lambanomai. Parece um nome grande, mas significa pegar o outro lado do peso. É a palavra que, em grego, está lá em Romanos capítulo 8, onde Paulo fala do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia, intercedendo por nós. A ideia ali é pegar o outro lado do peso. Ele quer que nós trabalhemos juntos. A redenção, a obra da redenção, a justificação, ela é obra exclusiva de Deus. Mas a santificação é uma obra conjunta, é Deus conosco. Por isso que Jesus também foi profetizado por Isaías, que ele seria chamado Emanuel. Emanu, em hebraico, é conosco. El é a abreviação de Deus. Deus conosco. Amém? E Deus está conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. E o texto diz assim, em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos diante da palavra do Senhor. Jesus mesmo disse que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Senhor Jesus, que a tua palavra e o seu sumo sacerdócio seja também, Senhor, para nós um alento, uma segurança, para que nós andemos em confiança, sabendo que nós estamos bem refugiados no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, nosso socorro, a nossa salvação, o nosso alto refúgio, a rocha. Amém. Isaías capítulo 44, verso 8, Deus fala que Ele é a rocha. Não existe nenhuma outra rocha. Ele é a rocha. Por isso que Pedro disse, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Ele é o alicerce. Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 10, que ninguém pode colocar um outro alicerce além daquele que foi colocado, que é Cristo Jesus. Ele é a pedra. Ele é a rocha. Há poucos dias nós falamos sobre refúgio, usando o profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7. E nós vimos ali uma caverna e um castelo construído dentro daquela caverna. Jesus é o nosso alto refúgio. Quem acompanha as notícias ultimamente viu que vários tornados, vários tufões têm varrido algumas ilhas no Caribe e também nos Estados Unidos da América, como a China e Japão também estão sendo assolados por esse tipo de vendaval. Como encontrar um lugar de refúgio
seguro. Jesus é o nosso sumo sacerdote com poder para nos socorrer nas nossas lutas e dificuldades. Quero meditar com vocês debaixo de 3 ideias que esse texto de Hebreus nos traz. Deus fez Jesus o nosso sumo sacerdote. E o que significa isso? Segundo, Jesus sabe das nossas lutas. Ele conhece as nossas lutas. Ele se tornou homem como eu e você. O capítulo 2, no versículos 10 até o versículo 15, ele nos mostra a realidade da personificação do Filho de Deus, que Paulo fala aos Filipenses. Ele não usou como usurpação o fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, se tornou semelhança ao homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que Jesus é o nosso socorro. Muita gente está imaginando que cavernas, alguns chamam bunkers, lugares dentro da terra, são lugares de proteção. Apocalipse nos diz que os homens naqueles últimos dias vão pedir para as montanhas caiam sobre nós para nos livrar da ira de Deus. Mas isso não vai poder livrá-los. Salmo 139 nos diz que ainda que nós fizéssemos a nossa cama lá no profundo do abismo, lá Deus está. Ninguém pode se esconder de Deus. E Hebreus no capítulo 4 ele nos diz isso. Olha o versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou afiada dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não adianta se esconder em cavernas. Só existe um meio de eu e você estarmos livres da ira de Deus. E este único meio estabelecido por Deus é a rocha segura onde eu e você podemos estar. Davi entendeu isso muito bem. Ele diz no Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia, ou na tribulação, depende da tradução. Só existe um lugar onde você pode se refugiar com segurança. Ele se chama Jesus de Nazaré. Quantas pessoas à nossa volta ainda não sabem disso? Quantas pessoas esse pastor, esse missionário Miguel, anunciou que só Jesus salva? E por causa disso foi perseguido. Por causa de religião. Desse púlpito, e essa igreja não foi construída para defender religião, mas para estabelecer o reino de Jesus. E quando ele vier, ele vem para buscar a sua igreja. Não a placa, não a religião, não a denominação. Ele vem para buscar o seu povo. E nós precisamos fazer parte desse povo. Eu tomei a minha decisão. Talvez você conhece pessoas que não tomaram a sua decisão. Ou talvez você ainda está em dúvida se deve tomar uma decisão de andar com Cristo e de confiar nele ou não. Existe um refúgio, só um refúgio para mim e para você. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o Senhor do universo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus estabeleceu o culto. E nesse culto, somente os sacerdotes, somente os levitas, uma tribo, Deus separou uma tribo para ser aqueles que estavam cuidando do culto, da adoração e da casa do irmão de Moisés, da casa de Arão. Deus estabeleceu os sacerdotes e o sumo sacerdote. Ninguém mais podia assumir esse lugar. Um rei de Israel
um rei de Judá, ele quis queimar incenso ao Senhor e ele entrou no lugar para fazer isso dentro do templo. Os sacerdotes impediram o próprio rei, a autoridade máxima daquele país, de fazer aquilo. E ele ficou muito bravo. Uzias é o nome dele. Ele jogou o incensário de lado, de bravo. E na mesma hora, nasceu uma lepra na testa dele. E ele ficou morando numa casa à parte. Não pôde mais se envolver com o seu próprio país, a quem ele estava governando, e não pôde se envolver mais com a sua família, porque ele era considerado impuro, leproso. Agora, como é que eu e você podemos oferecer um culto a Deus que Deus aceite, se nós não somos nem israelitas, quanto menos da tribo de Levi? O livro de Hebreus nos ensina, e ele nos explica no capítulo 10, que Cristo assumiu este lugar de ser o sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Jesus. O capítulo 7 nos fala que houve uma mudança de lei. Quando há mudança de sacerdócio, há também mudança de lei. Agora Jesus, que era da tribo de Judá, foi estabelecido por Deus e não pelo homem, como sumo sacerdote, para oferecer diante de Deus o seu sangue, seu próprio sangue, para a minha libertação e para a sua libertação. E o próprio livro de Hebreus nos diz que o sangue de touro, de bodes, de bezerros, não podem remir pecados. Não podem remir pecados. Os nossos pecados são remidos pelo sangue de Jesus. Eu não posso pagar pelo seu pecado. O Salmo 49, versículos 7 e 8 nos diz que o preço de uma alma é caríssimo demais e ninguém poderia pagá-lo. Por isso o preço que Jesus pagou por mim e por você, para nos resgatar, é um preço que nós não podemos pagar. Só Ele pôde pagar. Só o Filho de Deus pôde pagar. Por isso agora nós podemos apresentar diante de Deus um culto que é agradável a Ele. Nós podemos apresentar diante dele as nossas orações. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 nos diz que as orações são o incenso que os anjos derramam na presença do Senhor, são as orações dos santos. Então quando você ora, a sua oração chega diante de Deus como um incenso agradável à presença de Deus. Quem gosta de perfume aqui? Quem não gosta de perfume? De fudum? Ninguém gosta. Quando uma coisa não está cheirando bem, a gente já procura estabelecer aonde está o lugar e a gente procura eliminar isso. Não é verdade? Agora, quando você ora, a sua oração chega diante de Deus como um perfume. E Deus se agrada disso. Deus se alegra com isso. Mas por que agora eu, que não sou levita, e você, que não é levita nem da tribo de Levi, podemos fazer isso? Porque houve uma mudança de lei. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos diz que nós somos sacerdócio real. Um sacerdócio real é estabelecido por Deus. Sacerdócio real significa duas coisas. Que agora nós somos o povo exclusivo de Deus, separado, como Deus separou os levitas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou 10 pragas sobre aquele povo. As 3 primeiras pragas o povo marchou junto. Mas as 7 últimas pragas, Deus fez separação entre o povo dele e o povo do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E da morte dos primogênitos que não morreram de Israel, Deus separou uma tribo chamada tribo de Levi. Agora, quando o povo de Israel se tornou rebelde contra Deus, as 10 tribos do norte foram deportadas pelo rei e imperador da Assíria, Sargão II, no ano 722 a.C. Quando Naum está profetizando em 632, ele está dizendo, olha o que aconteceu com Israel. Esse povo assírio, que
assolou Israel e está oprimindo vocês, Judá. Mas eles também vão ser destruídos. E isso aconteceu no ano 612. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando falamos sobre refúgio do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. O povo de Israel, agora o povo judeu, são dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte não existe mais. Agora ficam duas tribos no sul, Judá e Benjamim. E eles também se voltam contra Deus. Começam a adorar ídolos, imagens de escultura. O profeta Jeremias vem, anuncia, prega, anuncia que eles seriam deportados. Eles não acreditaram. Veio o rei Nabucodonosor, o mesmo que destruiu Nínive, e invadiu Israel no ano 605. E levou deportado Daniel, Misael, Azarias, Misaías, que depois tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que era o nome de Daniel. E depois levaram mais uma leva. E por último, no ano 585, levaram a última leva de israelitas ou de judeus e benjamitas para o exílio. Juntamente com muitos sacerdotes foram levados exilados. E quando eles voltaram, o último rei da tribo de Judá, da casa de Davi, assumiu o governo, chamado Zorobabel. O profeta Zacarias profetiza que a partir daquele momento o sumo sacerdote iria assumir o governo. Ele profetiza que haveria harmonia nesses dois ministérios. O sacerdote seria sacerdote no trono. A pessoa que cumpriu isso perfeitamente se chama Jesus de Nazaré. Porque é Deus que estabelece isso, não é o homem. É Deus quem fez isso, não foi o homem. Não foi a religião, é Deus que estabeleceu. Então ele diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão de fé. Deus nos chamou para sermos testemunhas, anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o sumo sacerdote. Dentro das festas e das observâncias que Israel tinha que fazer, tem um dia que é chamado de Dia da Purificação. É conhecido como Yom Kippur, em hebraico, traduzindo para o português. Dia Yom Kippur, da purificação. 10 dias depois da festa das trombetas, acontece o dia da purificação. Naquele dia, o sumo sacerdote pegava o sangue de um cabrito, derramava dentro de uma vasilha, e o outro cabrito, eram 2 cabritos, ele punha a mão com o sangue daquele cabrito sobre a cabeça daquele cabrito, e ele era levado para fora da cidade para morrer fora da cidade. O capítulo 13 de Hebreus nos diz que Cristo morreu fora da cidade. E quando o sumo sacerdote pegava aquele sangue, ele aspergia sobre o povo, ele entrava no Santo dos Santos, e lá ele aspergia sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Propício é favor. Jesus usa esse termo quando ele fala de 2 israelitas, 2 judeus que vão para o templo para orar. Um vai lá na frente, fica de pé e diz, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu queria ser meu pai para ter um filho como eu, na verdade. Eu sou muito bom. E lá no fundo tinha alguém que não levantava os olhos a Deus, mas batia no peito e diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus diz que esse foi para casa justificado, ao passo que aquele que se defendia e que não dependia de Deus, porque ele achava que a sua religião purificava seus pecados, ele não clamou pela misericórdia e o amor de Deus. Hoje, nós temos um sumo sacerdote que entrou uma única vez no Santo dos Santos e com o seu sangue, ele nos redimiu dos nossos pecados. E agora, como sacerdotes
que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Cada um de nós, em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, nós temos o privilégio de adorar a Deus. Nós temos o privilégio de louvar a Deus. Levita não é somente quem vem aqui na frente e canta ou toca um instrumento musical. Levita é todo o povo de Deus, o povo separado, o povo que Deus separou. Nós fomos eleitos para sermos a noiva do Cordeiro de Jesus. Isso significa que é unidade. Significa que tem amor envolvido. Significa que tem compaixão envolvida. Compaixão é sofrer junto com o outro. E é isso que esse texto nos diz, que Jesus veio e olhou para nós, viu a nossa miséria e teve compaixão de nós. Não foi algo que nós fizemos para Deus, na nossa religiosidade ou na nossa prática de boas obras, que tivessem atraído o olhar de Deus e dito assim, eu preciso salvar essa pessoa, porque ela é muito boa. Não, foi a misericórdia de Deus. Foi a graça de Deus. Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então Paulo começa a usar um termo na sua carta aos Romanos, muito mais agora. E ele repete isso várias vezes, muito mais agora. Se antes, quando nós éramos inimigos de Deus e éramos pecadores, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, muito mais agora nós podemos adorar a Deus. Muito mais agora nós podemos nos adentrar à presença de Deus. Muito mais agora nós vamos ter esperança e alegria no Senhor. Amém? Você é chamado para ser esse sacerdote. Aquele que trabalha na obra do Senhor. Aquele que se envolve na obra do Senhor. Aquele que se compromete com a obra do Senhor. E não é só aqui tocar um instrumento musical, ou pregar a palavra, fazer a abertura de culto, ou fazer a recepção ali na chegada. Não, aqui é só treino. Aqui a gente recebe as orientações para sair lá fora, para falarmos de Jesus para as pessoas. Há 32 anos eu tenho falado de Jesus para o meu sogro. Essa semana, ele entendeu. É graça de Deus. Nós temos orado pelo meu sogro há muitos anos. Há muitos anos. Se Jesus não voltar antes, eu ainda quero batizar ele. Nem que for no Lago da Itaipu. Nós temos o privilégio de levar pessoas à graça redentora de Jesus. Nós fomos chamados, separados, capacitados pelo Espírito Santo, o mesmo que veio sobre Jesus e capacitou ele para fazer a vontade de Deus. Deus mandou para estar na igreja, para nos capacitar. Não somos nós, é apesar de nós. Não existe nada em nós, é tudo em Deus. Está tudo em Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para ele. Deus nos criou para ele, para o louvor da sua maravilhosa glória. Deus fez Jesus o sumo sacerdote. Com o seu sacrifício, ele nos purifica. Houve mudança na lei. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, ele está falando sobre o templo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para entrar no templo, no pátio do templo, no santo lugar e no Santo dos Santos, havia 3 portas. A primeira porta era chamada do caminho, porque você vinha pelas estradas das vilas e entrava ali. A segunda porta é chamada a porta da verdade. É onde a verdade sobre nossa situação diante de Deus é demonstrada. Ali eram oferecidos sacrifícios, animais inocentes eram mortos por causa dos pecadores. Por causa de Jesus, inocente. Seu sangue inocente foi derramado por causa de mim e por causa dos meus pecados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nenhum de nós pode se salvar. Essa é a verdade. Jesus diz, eu vim como testemunha da verdade. E a terceira porta, que entrava no Santo dos Santos,
é chamada porta da vida. Porque se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar, sem ter feito primeiro purificação pelos seus pecados, ele morria lá dentro. É por isso que eles carregavam sinetas em volta do corpo. Porque se ele caísse lá dentro, eles tinham uma corda amarrada na cintura dele. Eles puxavam ele para fora pela corda. Deus é tão santo, Deus é tão puro, que ele não aceita nenhum pecado na presença dele. 2 filhos de Arão, Abiú e Nadab, ou Nadab e Abiú. Eles entraram neste lugar sem se purificar. E levaram fogo para o altar. E fogo saiu do altar e consumiu eles. E eles morreram na hora. Eu e você hoje podemos entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Os querubins estavam naquele lugar. Os anjos estão na presença de Deus. E nós podemos entrar lá. Não por causa de nossos méritos, por causa do mérito de Jesus. Quando Jesus fala da parábola das bodas do cordeiro, ele diz que o pai chegou lá e viu os convidados sentados, aguardando o momento da festa. Mas ali tinha uma pessoa que não estava vestido com as vestes nupciais. E então o dono da festa disse: amarra ele de pés e mãos e joga ele entre os ímpios. Nós só podemos entrar para as bodas do Cordeiro se as nossas vestes forem lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra maneira, irmãos. Não existe outro método. Não existe um alçapão, não existe uma portinhola lateral, não existe nenhum outro método de nós entrarmos na presença de Deus, senão pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele conhece as tuas e as minhas lutas. Ele tem compaixão de nós. Deus se compadece de nós. Jesus se compadece de nós. Ele sabe as nossas mazelas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele foi e é um ser humano igual a nós. Mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus de Deus e luz de luz. Verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Ele abriu mão e assumiu a nossa forma humana. Assumiu a nossa carne. No Evangelho de Mateus, ele nos diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa natureza. Se Jesus, sendo filho de Deus, sendo santo, sem pecado, foi tentado, será que nós podemos dizer: eu não sofro tentação nenhuma? Já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não tenho pecado. Misericórdia. É cego, morto, não entendeu ainda nada da graça de Deus. Não entendeu ainda o que é pecado. Se Jesus, sendo santo, sem pecado, ele foi tentado, nós somos tentados também. Agora ele, sem pecado, foi tentado para nos socorrer. Ele sabe onde está a nossa fraqueza. E se você se refugiar nele, ele vai te dar força para você vencer a tentação. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, que não veio nenhuma tentação sobre nós que não fosse humana. Carnal. E nós podemos suportar. E junto com a provação, com a tentação, Deus provê livramento. Satanás queria que Jesus comesse pedras. Jesus resistiu à tentação. Os anjos trouxeram um manjar do céu para Jesus. Se você resistir um pouquinho de provação, que é essa vida, as poucas lutas que nós enfrentamos nesse tempo, você não faz ideia o que Deus tem preparado para você. Você não faz ideia. Nós não podemos imaginar o que nos aguarda. É muito melhor. É muito maior. São as pequenas coisas que nós devemos glorificar a Deus. Não são as grandes coisas. São nas pequenas coisas que nós glorificamos a Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Em pequenos detalhes, quando alguém elogia você, transfere a glória para Deus. Deus diz: porque você fosse fiel no muito, sobre o pouco te colocarei. É isso que Deus disse? Ele disse: você foi fiel? Um pouco. Sobre o muito te colocarei.
Seja fiel nas pequenas coisas. É a teologia das pequenas coisas. Num elogio, atribui a Deus. No reconhecimento lá na empresa, atribui a Deus. Você fez um aniversário, glorifica a Deus. Alcançou uma vitória, exalta a Deus. Nós perdemos as oportunidades de recebermos da parte de Deus aquilo que está reservado para nós lá, porque nós já pegamos as coisas aqui. Nós olhamos para o mundo que nos cerca e nós vemos as pessoas que são ovacionadas, são aplaudidas, são vistas na mídia, nas redes sociais como aquelas pessoas de destaque. Mas para Deus isso não vale nada. Isso não tem valor algum. Essa semana eu ouvi que o sapateiro está vivo ainda. Talvez você não conhece o sapateiro. Alguém conhece o sapateiro aqui? Foi 7 vezes campeão do mundo na Fórmula 1. Schumacher. Ouviram falar em Schumacher? Não sei quantos quilos que ele está. Está vegetando. A esposa dele começou a vender os bens para poder sustentar ele ainda em vida. Que adiantou tantos orgulhos, tanta prepotência? Nós somos assim. Se nós confiarmos na carne, nós somos malditos. Maldito é aquele que confia na carne. Agora, aquele que confia no Senhor, esse tem vitória. Uns confiam em cavalos, outros em carros. Nós confiamos e confiaremos no Senhor. É nele a nossa confiança. Ele é o nosso socorro. Diariamente nós sofremos tentações, irmãos. Diariamente. Muitas vezes é vendido para nós aquela ilusão de que se você colocar um hábito, você for para um mosteiro, ficar lá em reclusão, em oração, de noite, você não vai ter tentação. Isso é um engano. Deus quer usar a sua vida no meio da sociedade. Deus não coloca a lâmpada debaixo de baldes. Você foi chamado para ser luz no lugar onde você está. No seu trabalho, na rua, no trânsito. Sal no saleiro não salga nada. Agora o sal colocado na medida certa, na comida, que sabor. Não é isso? Por Jesus nós temos confiança da graça de Deus. Nossa confiança não pode estar em nós mesmos ou em religião, nem em rituais praticados por nós. Só a graça de Jesus é a nossa garantia de esperança. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é o resultado de obras, para que ninguém se glorie. Em Jesus obtemos misericórdia. Misericórdia. E nós também somos chamados a ter misericórdia. Tiago, irmão de Jesus, escreve que o juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. É a misericórdia de Deus por nós que nós não somos julgados. Agora, se eu não perdoo o meu irmão, eu vou ser julgado. É aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 18. Havia um homem que tinha uma dívida impagável. E ele suplicou para o seu senhor: tenha paciência, eu vou pagar a minha dívida. E ele se compadeceu. Ele teve compaixão e perdoou a dívida inteira. Ele saiu dali, encontrou um companheiro dele que devia para ele pouca coisa. Ele não perdoou, mas requereu todo o seu direito. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável, que é o nosso pecado. Agora nós temos o dever, no mínimo, o dever de perdoar aqueles que pecam contra nós. De estender misericórdia. Ah, a pessoa não merece. E você merecia? E eu merecia perdão? Nós merecíamos o perdão, então é por mérito, não é por graça. A graça
é compaixão, é misericórdia, é estender ao outro aquilo que foi estendido primeiro a mim. Do contrário, não adianta nem dobrar o joelho. Você pode fazer oração de ponta cabeça, plantando bananeira, que Deus não está nem aí contigo. Por isso que Jesus, quando ensina o Pai Nosso, a oração do Senhor, ele diz, depois que ele encerra a oração, ele fala no versículo 14 e 15, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. E se nós estamos em pecado diante de Deus, Deus não recebe a nossa oração. Estão entendendo agora por que nós entramos no Santos dos Santos? Se nós não perdoamos o pecado das pessoas que pecaram contra nós, nós não podemos orar. Pedro vai além. Ele diz que se o marido e a esposa estão de bico virado um com o outro, estão discutindo, as orações são interrompidas. Deus não ouve. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, nos diz que o braço de Deus não está encolhido, Deus não está aleijado para que não possa salvar. Nós vimos o exemplo disso aqui no testemunho do pastor Miguel. E os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir, mas é os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus para que não nos ouça. Deus nos perdoou gratuitamente. E nós, da mesma forma, devemos perdoar o nosso próximo. Só há um pecado contra Deus que não há perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A nós foi dada uma ordem por Jesus. Não somente 7. 70 vezes 7. Sempre. 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 Não deixe que a ofensa do seu irmão, do seu vizinho, tome lugar no seu coração. Paulo diz que a gente vai ficar irado. Mas não deixa pôr o sol sobre essa ira. Na mesma hora, dobre o seu joelho, libera perdão. Ah, a pessoa não pediu perdão. Não tem problema. Faz como Jesus fez. Do alto da cruz, lá pregado, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você acha que eles pediram perdão? Não, Jesus liberou perdão. Primeiro a gente libera perdão. Se a pessoa vier pedir perdão, aleluia. Glória seja dada a Deus. O beneficiado é Ele. Mas quando você libera perdão, o beneficiado é você. Augusto Cury, que escreveu muitos livros, que são lidos em vários idiomas, ele disse: odeie o seu inimigo e durma com ele. Perdoe o seu inimigo e livre-se dele. Eu sei que parece estranho, mas o que ele está querendo dizer é que se você mantiver a mágoa, o rancor no seu coração, quem vai adoecer é você. É tomar veneno na esperança que o outro morra. Você está se enfermando. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou naquele santo dos santos para o perdão de todos os nossos pecados. Não foi só por 50%, não. Não foi só 90%, não. É 200%. Isaías capítulo 40 nos diz: consolai, consolai o meu povo. Diz ao coração de Israel que eles receberam perdão em dobro pelos seus pecados. Em dobro. Isso é para você não ter dúvida nenhuma de que Deus ama você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Deus te ama. Ele nos atraiu com laços de amor. Com braços de amor. É o amor de Cristo que nos constrange. Julgando nós isso, Paulo diz. Um morreu por todos. Logo todos morreram. Você já viu um morto requerer alguma coisa? Nunca vi um morto no cemitério lá. Reivindicamos uma cobertinha aqui que está muito quente, o sol aqui. Ou a chuva está demais. Não, nunca vi um morto reclamar nada. Já viram? Não. Então, se nós somos do Senhor, devemos confiar nele. Fazer como Jesus fez. Ele se entregou àquele que julga corretamente. Se entregue ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé?
queria deixar a oportunidade para você, assim como eu falei com meu sogro essa semana, que terminou ontem, queria dizer para você, se você não está em Jesus, você ainda corre grande perigo. Grande perigo. Talvez você não saiba, mas tem um tufão muito mais poderoso do que a Irma, que o José, ou qualquer outro nome que possa se dar, e Katrina e outros tufões. Tem terremotos muito mais poderosos do que o que aconteceu lá no México, de 8,2, 8,3 graus. Mas se você estiver em Jesus, você está guardado. Se você quiser se refugiar em Jesus, você pode fazer isso hoje, de uma maneira muito simples. Só dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso do seu perdão. Fazer como aquele homem que estava no templo. Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Eu sou pecador. Confia no Senhor. Ele é um alto refúgio. Ele vai te guardar. Ele vai te socorrer. No tempo certo. Na hora certa. Quando Jesus vier, você vai ser ressuscitado. E você vai ser transportado para a presença de Deus. Não vai entrar em juízo. Mas passou da morte para a vida. Se alguém deseja fazer essa oração hoje, faça. Vou orar agora. E se você ainda não fez essa entrega, faça isso hoje. Fala comigo depois do culto. Não quero te constranger, pedir para você levantar a sua mão ou sair do seu lugar. Mas eu gostaria de deixar essa oportunidade para você. Essa salvação não é eu que estou oferecendo a você. É Jesus, o sumo sacerdote. Amém? Amém. Querido Jesus, agora estamos aqui agradecidos pela palavra maravilhosa do Senhor. Querido Jesus, nós oramos em Teu nome, para que o Pai nos receba, para que o Pai nos assista na nossa fraqueza e nossa dificuldade, que o Espírito Santo, que é o poder do Senhor, venha sobre a vida do seu povo, fortalecendo para sermos testemunhas do Senhor, por onde quer que o Senhor nos conduzir. Senhor Jesus, se há alguém nesse lugar que ainda não tomou uma decisão de se refugiar no Senhor, e ela está pela sua oração dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da sua proteção, ouve essa oração dos altos céus, abre esta porta para que essa pessoa, Senhor, entre dentro do Senhor, que é o nosso refúgio, perdoa os seus pecados, limpa, lava e purifica suas vestes, para que estejam sentados nas bodas do Cordeiro, com vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor. Dá salvação a esta pessoa. Visita esta pessoa com sua graça e misericórdia. Fortalece seu coração. Derrama dentro deste coração a fé verdadeira, a fé em Jesus, o nosso Salvador. E que ela seja salva para a glória do Senhor Jesus. Assim oramos agradecidos por cada irmão, cada irmã que veio para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Para lembrar e relembrar que o Senhor é o nosso refúgio, que só no Senhor há salvação, que o Senhor é a nossa esperança, a nossa bandeira. Senhor Jesus, abençoa-nos. Derrama Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Deus, revela a Tua graça a cada coração. Ó Pai, que eles tenham visão do Senhor, que eles tenham, Senhor, direção do Senhor para o seu dia a dia, para que possam, Senhor, se refugiar em Ti quando o inimigo vier com tentações, com provações, eles possam se refugiar no Senhor e dizer, eu sou do Senhor e Ele é meu. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória seja dada ao Senhor, agora e eternamente. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. 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 Se você fez essa entrega do seu coração, da sua vida a Jesus, fala comigo depois. Não saia desse lugar sem falar comigo depois. Olha, pastor, eu decidi entregar minha vida a Jesus. Amém? Fala comigo, eu estou aqui à disposição para orar com você sobre essa decisão que você tomou e firmar. Jesus ensinou que quando duas pessoas oram na terra, isso é firmado no céu. E Ele está presente. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome,
estarei no meio deles. Amém? Amém. Vamos cantar essa canção de louvor ao Senhor. E se alguém tomou essa decisão hoje, não saia daqui sem falar comigo. Amém? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim